Há histórias que desafiam até mesmo os mais experientes investigadores do sobrenatural. E hoje eu vou te contar um dos casos mais perturbadores que nem mesmo o Ed e a Lorraine Warren conseguiram resolver. Oi pessoas, eu sou a Bru e hoje vamos dar início a um quadro novo aqui no canal que são as Cestas Assombradas. Então, se você curte casos criminais, sobrenaturais e lendas urbanas, tá no canal certo. E já se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e não esquece de deixar o seu like logo no comecinho para me ajudar. E se você não me acompanha nas outras redes, já corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. Então se prepara que hoje é dia de Cesta Assombrada. A história de Maurice Theriault começa de uma maneira sombria em uma pequena e isolada cidade rural da Nova Inglaterra, onde a luz parecia nunca penetrar completamente. Nascido em uma fazenda esquecida pelo tempo, o Maurice desde cedo foi envolto em uma áurea de terror e sofrimento. Seu pai, um homem cuja crueldade parecia não ter limites, fez da vida do jovem um verdadeiro pesadelo. O menino não era tratado como filho, mas como uma ferramenta de trabalho. O Maurice era obrigado a trabalhar incansavelmente, realizando tarefas que nenhum garoto da idade dele deveria ser capaz de suportar. Desde pequeno, ele foi exposto ao mundo de violência e brutalidade, e aquela fazenda que ficava em volta de campos vastos e uma floresta densa escondia um cenário de uma infância que foi arrancada à força. A escuridão que cercava o Maurice não era apenas física, mas também emocional. Ele foi forçado a abandonar a escola ainda na terceira série, deixando para trás qualquer esperança de uma vida comum. Sem amigos, sem educação e sem qualquer tipo de conforto, o jovem crescia isolado, prisioneiro de um tirano que moldava segundo seus desejos cruéis. O Maurice buscou refúgio nas orações, pedindo a Deus um alívio para o seu sofrimento, mas o que ele recebeu foi algo completamente diferente do esperado. Com o passar do tempo, Maurice começou a sentir mudanças estranhas e perturbadoras no seu corpo e também na sua mente. Ele se tornou absurdamente forte, como se fosse algo sobrenatural, porque alguém da idade e do tamanho dele não deveria ter essa força. Além disso, ele começou a ter visões e saber de coisas de uma forma inexplicável. Era como se uma entidade estivesse colocando conhecimento na sua mente. O que de imediato parecia uma bênção, na verdade se tornou um fardo terrível e algumas mudanças passaram a se manifestar de uma forma bem assustadora. A situação chegou ao limite quando, ainda criança, o Maurice presenciou um dos atos mais grotescos e perturbadores da sua vida. Ele testemunhou seu pai cometendo um ato abominável no celeiro da fazenda. A cena era tão bizarra e macabra que o Maurice se escondia nas sombras para não ter que ser visto. Mal conseguia acreditar no que estava vendo. O seu pai, ao perceber que o garoto espiava, o obrigou a participar daquele ato obsceno com os animais. É isso mesmo que você está pensando. Esse evento foi um ponto de ruptura, deixando uma cicatriz psicológica profunda no Maurice, onde ele não conseguia contar para ninguém o que aconteceu e cada vez mais deixava para dentro esse segredo sombrio, como se fosse uma maldição. Quando Maurice finalmente atingiu a maioridade, ele fugiu da fazenda, deixando para trás a figura monstruosa do seu pai e a escuridão opressora daquele lugar. Ele vagou pela Nova Inglaterra, tentando escapar dos traumas que o perseguiam, mas as sombras do seu passado nunca o deixaram. Durante esses anos, ele tentou encontrar algum propósito ou paz, mas parecia que algo muito mais profundo e maligno estava sempre à espreita, pronto para trazê-lo de volta ao caos. Após alguns anos de instabilidade, Maurice conheceu uma mulher e ele se apaixonou profundamente e decidiu ter uma vida normal. Então eles se casaram e foram morar no oeste de Massachusetts em uma fazenda. Por um tempo, as coisas pareciam estar se estabilizando. Ele era visto pelos vizinhos como um homem gentil e trabalhador dedicado à esposa e à vida na fazenda. Contudo, a aparente calmaria logo foi quebrada por eventos inexplicáveis e aterrorizantes. O Maurice começou a sofrer lapsos de memória e perdeu uma boa parte do que estava acontecendo no dia. Além disso, incêndios inexplicáveis passaram a ocorrer na fazenda também, e acho que a vida que ele estava ali almejando construir passou a desmoronar. Os primeiros sinais de possessão demoníaca foram se intensificando de uma maneira alarmante. O Maurice, que antes já tinha uma força sobrenatural, parece que isso duplicou. Ele conseguia levantar sacos de 150 a 200 quilos como se fosse uma pluma e deixava os vizinhos e amigos completamente perplexos.
Outro ponto também é que o Maurice sangrava pelos olhos e pela boca de uma forma incontrolável e completamente do nada. Autoridades e médicos que presenciaram esses eventos ficavam chocados, porque, da mesma forma que começava do nada, também ia embora do nada sem deixar nenhuma cicatriz. Algumas pessoas também relatavam ter encontrado o Maurice em um lugar com quilômetros de distância de onde ele realmente estava, então era como se ele tivesse uma capacidade de ser visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Esse fenômeno ele é considerado um presságio de má sorte em muitas culturas, e foi mais uma das evidências de que algo muito sinistro estava acontecendo. Conforme esses eventos iam se potencializando e saindo completamente do controle, se é que em algum momento teve, né? A esposa do Maurice começou a se desesperar e foi procurar ajuda. Foi então que o Ed e a Lorraine Warren, os famosos investigadores paranormais, entraram em cena. Renomados por seus inúmeros casos de fenômenos sobrenaturais e exorcismos, os Warrens foram chamados para investigar o que estava acontecendo na fazenda do Maurice. Quando os Warrens chegaram na fazenda do Maurice, de imediato sentiram a presença e a força maligna. A Lorraine, que é mais sensitiva para as energias, disse que era uma coisa assim tão sufocante, quase que palpável, essa energia pesada que se encontrava no ambiente. Ela também sentiu uma escuridão em torno do Maurice e uma entidade que, de alguma forma, sem saber explicar, estava ligada a ele. Para os Warrens, esse não era mais apenas um caso de distúrbio psicológico como tantos outros. Eles estavam diante de algo extraordinário, uma verdadeira manifestação demoníaca. A investigação dos Warrens foi meticulosa e assustadora. Eles passaram semanas na fazenda entrevistando familiares, vizinhos e até o próprio Maurice. Durante esse tempo, testemunharam fenômenos inexplicáveis. Em várias ocasiões, o Maurice parece que tinha entrado em uma espécie de transe. A sua força física continuava a se manifestar de uma maneira aterrorizante e os sangramentos pelos olhos e boca se repetiam na presença dos Warrens, reforçando ainda mais a crença de que o Maurice estava possuído por uma entidade demoníaca. Convencidos de que se tratava realmente de uma possessão demoníaca e que era necessário um exorcismo, os Warrens começaram a juntar provas para entregar para a Igreja Católica para pedir essa autorização do exorcismo, já que ela é bem conhecida também por ser bem cautelar em relação à aprovação. Diante da investigação e tantas provas apresentadas pelos Warrens, a Igreja não teve como recusar e estava claro mesmo que se tratava de uma possessão demoníaca, então foi autorizado o exorcismo na presença de um sacerdote católico. E detalhe, o ritual foi inteiramente documentado em vídeo, para mostrar para o mundo esse lado mais sombrio e perturbador. Durante o exorcismo, acontecimentos indescritíveis ocorreram. Grandes caroços pareciam se mover sob a pele de Maurice, como se algo estivesse rastejando dentro do seu corpo. Em um momento, uma ferida realmente abriu e começou a sangrar muito na sua testa. Mas ao final do ritual, essa ferida se fechou sozinha, deixando todos os presentes em estado de choque. Maurice, sem qualquer conhecimento de latim, começou a responder às perguntas do sacerdote em uma língua que ele não tinha aprendido. O ritual foi longo e exaustivo, mas ao final parecia que o demônio havia sido expulso. Por um breve momento, parece que a vida do Maurice tinha entrado nos trilhos. Ele se sentiu livre da escuridão, com uma paz absoluta, mas, como eu disse, era um breve momento. Algum tempo depois, os sinais da possessão voltaram, e o Maurice se tornou cada vez mais instável e violento. Em um certo momento, ele chegou a atirar na própria esposa que ele tanto amava, a ferindo gravemente. Teve uma outra vez também que ele chegou a drogar ela e amarrar, e parecia que ele estava pronto para cometer um assassinato. A esposa dele tentava de tudo para fazer ele desistir dessas ideias absurdas, mas, como eu disse, ele parecia estar sendo controlado por uma força ao qual ele não conseguia resistir. No momento de conflito interno e nessa gritaria toda, algo dentro do Maurice mudou. Ele virou a arma contra si mesmo e, em um ato final de desespero, tirou a própria vida com um único tiro. Sua esposa, ainda em choque, chegou a murmurar um amém, enquanto via o seu marido caído no chão morto. Infelizmente, esse foi o fim trágico do Maurice e não teve uma explicação. Os Warrens não entenderam o que aconteceu, qual era aquela força demoníaca que o perseguia e o porquê, qual que era a ligação do caso. Apesar de médicos atestarem que ele não sofria de nenhuma doença mental e
policiais, autoridades ali terem presenciado diversas coisas inexplicáveis, você acha que o Maurice realmente estava possuído ou isso era só apenas uma manifestação dos traumas que ele viveu na sua infância? Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sininho de notificação para os próximos. Toda quarta-feira tem um caso criminal e as sextas agora são assombradas. Até a próxima, tchau, tchau.